Salve, salve, Unidos da Tijuca, no Sem Censura, oba! A pura cadência é a grande estrela desse nosso especial de hoje. E a Escola do Morro do Borel leva para a Avenida esse ano uma homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus. Olha que coisa mais linda, gente, que escancarou as desigualdades raciais e sociais do Brasil. E para falar desse desafio, a gente recebe o filho do samba, como é conhecido o carnavalesco, Edson Pereira. Opa! Tem também o enredista paulioca, como ele mesmo se define, Gabriel Melo. Tá mais pra oca do que pra Pauli, tá? E aí a gente abre as portas do Sem Censura para uma das mais respeitadas porta-bandeiras do Carnaval Carioca, Lucinha Nobre. Maravilhosa! E para falar da obra de Carolina Maria de Jesus, tá aqui a jornalista incrível, escritora maravilhosa, Eliana Alves Cruz. Bem-vinda, Eliana, bem-vinda. E fechando a bancada como debatedor, o meu amado, idolatrado jornalista, criador de conteúdo, apaixonado, lindo, maravilhoso. Ah, ele sabe tudo do carnaval, ele sabe tudo da vida, ele me ensina muito. Muca! E você, família tijucana, já está convocada a mandar mensagens pro programa, hein? A comentar nas redes, a mandar sugestões de pauta, a mandar elogios. A conversa de hoje dá o maior samba, gente. Eu aprendo esse negócio. Hoje eu vou... Olha, Luciano, vai me ensinar esse negócio hoje, hein? Você manda para a hashtag Tijuca Sem Censura, lá no X, ou manda perguntas pro zap prefixo 21, telefone 999-03-5329. Vou repetir, prefixo 21, telefone 999-03-5329, tá? Marquinho, vambora, meu filho, começar com esse Samba Enredo de 2026 da União da Tijuca? Mas, Lucinha, vem, Lucinha, vem, Lucinha! Bora por a cadência! Sou a liberdade, mãe do Canindé, muda essa história de julgar. Tira do meu verso a força pra vencer, reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever, muda essa história de julgar. Tira do meu verso a força pra vencer, reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. Eu sou filha dessa dor que nasceu interior de uma saudade. Neta de preto velho que me ensinou os mistérios, medita a cor, retinta a verdade. Me chamam Carolina de Jesus e herdei também a cruz. Deledei também a cruz. Olha em mim, eu tenho as marcas que me impuseram sobreviver. Por ser livre nas palavras, condenaram meu saber. Fui a caneta que não reproduziu. Assina da mulher preta do Brasil. Os olhos da fome eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Os olhos da fome eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Sonhei sobre as páginas da vida, ilusões tolhidas no sistema algoz que tenta apagar nossa grandeza, calar a realeza que resiste em nós, nos salões da burguesia, aos barracos do Borel, onde nascem Carolinas. Não seremos mais um gel por tantas Marias que viram seus filhos crucificados nas linhas da vida, verbo na ferida. Deixei meu legado, meu país nasceu com nome de mulher. Ah, meu Deus do céu, vai! Muda essa história de julgar. Tira do meu verso a força pra vencer,
reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. Muda essa história de julgar. Tira do meu verso a força pra vencer. Reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever. Vem comigo, Boré. Pura cadência. Uau! Que maravilha! Mestre Marquinhos, tu tá arrasando, hein? Obrigado. Tá cantando bem, tem futuro, hein? Tem futuro esse menino, gente. Que coisa mais linda, Lucinha. Maravilhoso. Bom, gente, a Unidos da Tijuca leva para a avenida a vida e a obra da escritora mineira Carolina Maria de Jesus, que nos deixou há quase 5 décadas e mostrou ao mundo, gente, a realidade na favela ao escrever O Quarto de Despejo. Para criar os filhos, ela virou catadora até ser descoberta por um jornalista e os diários dela foram 35, eu acho, não foram? Eu acho que foram 35 diários que acabaram virando livros inspiradores. E para falar sobre o carnaval dessa escola do Morro do Borel, eu converso com o carnavalesco Edson Pereira e com o enredista Gabriel Melo, que também é diretor institucional da Unidos da Tijuca. Bem-vindos, meus amores! Muito obrigado. Ai, pelo gente, carinho. que enredo é esse? Que lindo, né? Que Pelo lindo. amor de Deus. Edson, conta pra gente. Primeiro que é um enredo potente, né, Helena? Uma coisa assim, para quem não conhece ainda, conta mais quem foi a escritora Carolina Maria de Jesus. Eu acho que falar desse enredo é muito forte para a gente e é muito mais do que um enredo, né? Sim. Carolina, ela deixou uma herança, um legado muito grande para a gente, não só como uma escritora que simplesmente foi conotada como uma favelada escritora. Ela era uma escritora e uma grande artista, uma mulher visionária que vivemos ainda hoje sobre a tutela dos olhares dela. As manifestações que ela fazia são muito, muito pertinentes ao que a gente ainda vive hoje. E eu costumo dizer que a Carolina, ela é precursora de muitas outras Carolinas que ainda existem no Brasil, que ainda não foram descobertas, infelizmente, né? Mas que a gente preza e com muita responsabilidade. A Tijuca, com uma escola com 94 anos, né, uma senhora, né, com uma responsabilidade muito grande de trazer para a avenida um enredo falando sobre essa mulher que inspirou não só o Brasil, mas o mundo, divulgada e as obras dela, né, traduzida em mais de 16 idiomas, né? Então, e outras mulheres fascinante. também, né? Porque ela, além de escritora, ela é compositora, que eu saiba, né? Cantora. Escritora de modista, radionovela. Escritora de radionovela. Ela fazia as próprias roupas, Exato, né? Ela ela criava. quer dizer, ela foi precursora de várias coisas. Uma Mulheres artista de múltiplos talentos. Artista de múltiplos Então, talentos. falar de Carolina hoje é falar da nossa gente, da nossa essência, da nossa, na nossa ancestralidade, Com certeza. de quem somos nós. Eu acho que esse enredo é falar um pouco de cada um de nós. Eu acredito que é um dos maiores desafios da minha vida, porque muitos perguntam, né, como você vai retratar essa história tão triste num carnaval, numa festa tão popular. A Carolina era uma festa, a Carolina era a revolução de tudo isso. A Carolina é a resistência ainda, mesmo que não entre nós mais, né? Então, não é um carnaval sobre tristeza, é um carnaval onde a gente coloca ela no devido lugar de merecimento. E de celebração, né? De celebração a ela, né? Porque, nesse espetáculo que é um espetáculo de resistência e de inteligência preta. Porque eu acho incrível que você falou, você tem toda a razão, uma história muito triste, mas ao mesmo tempo uma história que a gente tem que celebrar. Que é, porque, superação, vitoriosa. né? É vitoriosa, exatamente, André, exatamente. Tem até um poema, uma frasezinha de um poema que eu li dela, que ela falou assim: quem inventou a fome são os que comem. Gente. Ah, ela era demais. Como é que, né? Como é que o jornalista Audácio, né? Audácio descobriu Dantas. ela? Ele descobre ela em um determinado momento, até peço... Licença, Vamos lá, né? vamos conversar. Em lugar de Corrija aí, fala, Eliana. em lugar de fala, a nossa mestra aqui, É. né? Mas enfim, a gente vai descobrindo muito sobre a Carolina, porque
no decorrer do processo, junto com o Gabriel e a Fernanda Felisberto, que hoje não está aqui presente, que Olha é já, incrível Audálio, também. A gente vai descobrindo muitas camadas da Carolina e outras a gente acredita que não vai conseguir acessar, até porque ela tem um acervo muito grande que muito desse acervo não é de domínio público ainda, né? Então existe uma luta muito grande para que toda a obra dela tenha de fato, que chegue de direito à família que até hoje luta para ter esse material em mãos e não tem ainda. É triste até falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade ainda que não é inclusiva, né? Infelizmente, mas essa luta a gente vai ganhar. Eu tenho certeza que a gente vai brigar para que isso seja, no mínimo, uma luta nossa. Eu acho que o enredo da Tijuca, né, Cissa, acho que já é uma contribuição importantíssima para trazer visibilidade também para essa questão, né? Exato. Porque é mais um traço da desigualdade que afetou, excluiu. Negro, né? Claro. Patrimônio negro no Brasil. Eu acho, né, que a Carolina, ela traz para a gente um aspecto, algo doloroso, uma marca dolorosa que nós temos, que é o apagamento. Durante muito tempo, muitas gerações se sucederam sem saber quem era Carolina Maria de Jesus. E muita gente para nas questões gramaticais e nos erros ortográficos da sua escrita e ficam ali se pegando a essa minúcia. Preguiça! Como se a comunicação ela não se desse em outros níveis. Claro. A norma culta da língua é apenas um aspecto da comunicação, certo? E eu acho que a Carolina ela era de uma potência já é uma palavra meio batida, né? Mas ela tinha uma vontade, uma gana de vida. Uma gana de vida que é uma mensagem para a gente hoje, no século para todas nós, 2026, né? E que a gente precisa ter, com porque certeza, Eliana. Esse risco do apagamento, ele está aí, né? Ele está aí. Com rede social, então, com o advento da internet, é muito fácil você apagar uma pessoa. E eu acho que é belíssimo o que a escola faz. É um enredo de luta. E com licença né? da palavra, a gente teve um cuidado muito grande de não levar a Carolina para esse lugar de pobre favelada. Porque foi o lugar que colocaram ela para que vendesse, para que o mercado editorial fizesse dela um produto, sabe? Sim, entendo então, perfeito. a gente... a gente estudou muito para que isso não virasse um estereótipo de uma mulher favelada. Ela não era isso, ela era muito mais do que isso. Ela é uma referência muito grande para a gente. Então, todo cuidado, toda essa essência da Carolina foi transportado para esse carnaval, que não é um carnaval simplesmente de riqueza, de luxo e de beleza. É um carnaval com uma mensagem muito particular. Histórico, própria, totalmente, claro. Né, para tirar exatamente ela desse apagamento social. Né? Então, a gente trabalha com muita cenografia, com cuidado e um carinho muito grande. Ali, né? Exato, ali é uma Olha foto dela com a Ruth de Souza. Tem uma foto emblemática que ela amarra o lenço na cabeça da Ruth. Cara, é linda a foto. Elas eram amigas? Elas tinham uma proximidade? Não, na verdade, o que acontece é que o sucesso do livro vai fazer com que todos os meios de comunicação da época comecem a olhar para a Carolina como uma oportunidade. O quarto de despejo. Né? E aí o texto vai virar peça de teatro. A Ruth, na época, tinha acabado meio que de dar uma rompida com o Teatro Experimental do Ney, estava começando a fazer algumas coisas mais solo. E aí, na época, o diretor escolhe a Ruth e eles vão fazer o quarto de despejo. Só que isso vira um outro problema para a Carolina. Porque aí a imprensa começa a trabalhar uma rivalidade entre as duas. Ai, meu Deus. A ponto de usar declarações recortadas fora de contexto das duas para gerar uma verdadeira celeuma. Um conflito entre as duas. E ela vira uma coqueluche da época. Ninguém né? vendeu mais livro que Carolina até hoje. Exato. É mesmo, Você imagina naquela época 10 mil numa semana. Numa semana. Um fenômeno, né? Né? Um fenômeno. E 600 no Agora, dia. vem cá, você falou, não contou a história de como é que o Audálio descobriu ela. Ela já era uma mulher que, na sua essência, era empoderada, né? Então, ela, na favela do Canindé, ela já nesse processo de manifestar
de falar pelo povo, né, de incluir o povo que foi extinto daquela capital dos sonhos, ela foi colocada naquele lugar para ela junto com as pessoas menos privilegiadas e fora da sociedade, né? Então, ali, ela começa a brigar pelo povo, né? E ela começa a escrever, porque a palavra era a arma dela. Sim. Então, ela começa a escrever e antes até do Audálio, ela tem algumas publicações. Foram 35 diários, não Sim. foram? Na verdade, 35 publicados. Tem Tem 1.200 páginas na mão da professora Verônica da UFBA, tá? Que não são conhecidas. Todas as obras dela publicadas foram extremamente editadas e recortadas, tá? Entendi. Mas aí, voltando ao Audálio, Ao encontro dos o dois. que acontece? Ela chega até as pessoas que... Ela via homens batendo em mulher naquela época já, então ela já brigava. Então, ela já entrava, nesse conceito de mulher mesmo que lutava pelo direito da população menos privilegiada. E ela metia a colher ela mesmo, falava, né? olha, se você fizer isso de novo com a sua mulher, eu vou botar você no meu diário, hein? Ela metia a fazia colher, isso. né? Ameaçava. Nossa, Ela ameaçava as pessoas. E um desses momentos na favela, na comunidade, o jornalista Audálio, ele está lá para fazer uma matéria, fazer o trabalho dele, e ela vai até ele, e ele vê, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Ele viu nela algo diferente, né, das outras pessoas que se manifestavam de forma diferente. Então, foi quando ela mostrou para ele os cadernos dela e tudo que ela escrevia, e ele publicou o primeiro diário dela, né? Então, a febre começa aí. A se espalhar por aí. E tem Mas uma- eu li tem uma também que questão- teve uma coisa que estavam quebrando os brinquedos das crianças. o playground. o Porque playground. nesse momento que o Audálio vai até lá, porque eles começam a fazer um processo de retirar a população e excluir a população. Então, ali, eles fizeram um parque. Só que as crianças que eram dessa comunidade começaram também a não ter direito a brincar nesse parque. Então, ela brigava para que aquele parque fosse para as crianças. Sim. Né? E aí era quando ela ia para o embate, né? E brigava. Foi quando ele viu que ela era um potencial de mulher empoderada. E aí houve esse encontro para poder fazer com que ela publicasse o primeiro diário dela. E tem uma questão também que parece que suscitou uma certa polêmica, a figura do Audálio na vida da Carolina, né? Que parece que depois desse período, a filha da Carolina chegou a criticar, chama Vera, porque ele teria ficado ali meio de frente demais da vida financeira. Porque imagina, 10 mil livros numa semana só. Não só financeira, Muca. Ele controlava até o que ela podia vestir ou não. Ele obrigava ela a usar o lenço. É mesmo? Quando ela já não queria mais usar o esse lenço. estereótipo da mulher. da mulher linda pobre. E tem coisas a mais a dizer sobre isso, que é triste de falar, mas a gente não pode deixar de falar. E no momento que a gente está vivendo, ainda existir isso. Existem matérias, né, a professora pode falar também mais sobre isso, da filha do Audálio ainda ter materiais da Carolina e não ceder nem para... Quer vender junto com o Exato. espólio do Vladimir Herzog por uma E pequena o que bagatela. acontece, Cissa? O Audálio Dantas, ele foi um jornalista muito importante nesse período da ditadura civil-militar no Brasil, não é? Ele atuou no Sindicato dos Jornalistas, ele tem uma presença muito forte na imprensa. Essa palavra descobrimento, ela é sempre toda errada no Brasil. Toda O Brasil não errada. foi descoberto, nada, coisa Imagina, nenhuma, né? verdade. Ninguém foi convidado aqui para, enfim. Assim como a Carolina também não foi descoberta. Aham. Ela se colocou no caminho dele, Claro. porque ela Boa, vivia Helena. cavando essa Oportunidades oportunidade. jornalísticas, né? Se você lê o Quarto de Despejo, tem uma passagem que quando eu li, eu achei aquilo tão engraçado e tão lindo dela, né? Ela num ponto de ônibus e ela falando com a pessoa do ponto de ônibus que, olha, eu vou escrever, e ela tendo ideia de publicar, de mandar para fora o livro, porque aqui ninguém me dá valor, eu vou mandar meu livro para os Estados Unidos. Então, em um determinado momento da vida,
ela começou a distribuir os cadernos, os escritos, para cavar essa oportunidade. E o Audálio se colocou na frente dela, é agora, né? Eu acho, parece que dá para entrar na cabeça da pessoa e ver, é agora, esse cara está aqui, eu vou lá. Então, eu acho que ela cavou essa oportunidade durante muito tempo, né? Eu acho que, aí eu também não sei dizer, acho que a família tem suas questões com razão, né? Porque é sempre muito duro você ter esse espólio cultural, né? Todo esse arsenal de escrita disperso pelo mundo, e é pelo mundo mesmo, né? Porque tem pessoas de fora que têm isso, e, enfim, estão aí pelos baús da vida. Mas eu acho que é importante a gente marcar isso. A Carolina era uma pessoa que tinha agência sobre a própria vida. Não foi o Audálio quem fez a Carolina, foi ela que se colocou ali. Que isso fique claro, exato. Entendeu que ali era uma oportunidade para que ela... E é muito lindo essa autoestima, né, dela se saber talentosa. Carolina, no momento que ela já era reconhecida, entre aspas, né? E ela começa a cobrar os direitos dela, financeiros também, ela não tem isso, né? Ela não obtém isso, ela começa a falar assim, bom, ninguém quer mais me aceitar como eu sou uma escritora, quer me colocar enquadrada como uma mulher preta favelada, então eu vou procurar outro lugar. Vou partir para outro. Então, ela consegue fazer a edição de um livro dela na França, antes do Brasil, antes de fazer no Brasil. Isso chega depois de volta. Depois dela ter falecido, o Diário de Betita publicado, mas ela entregou os 2 manuscritos, O Minha Vida e O Brasil para Brasileiros, na mão de 2 francesas, porque ela sabia que o mercado editorial pelo aqui... mundo. Não ia lançar... As outras obras dela, Provérbios e Pedaços da Fome, que não chamava Pedaços da Fome, chamava A Felizarda, e eles mudaram o nome do livro, a capa e o contexto. Gabriel, que doideira. O contexto para vender, para apelar, a ideia da favela, da fome, foram publicados com recurso próprio. Ela bancou com o dinheiro que ela recebeu do quarto de despejo a publicação de Provérbios e Casos de e Pedaços da Fome. Provérbios, inclusive, tem 2 edições distintas, porque ela faz a primeira, depois ela revê o prólogo, acha que o prólogo não ficou tão bom, lança uma segunda versão com os mesmos provérbios, acrescenta algumas coisas. Então, quer dizer, ela empreendia isso. E a Helena falou uma coisa que é muito importante. Quando você vai olhar o acervo jornalístico do Brasil, especialmente o Arquivo de São Paulo, você vai encontrar a poesia dela publicada em 1947, em 1948. Ela publica o poema Getúlio Vargas, ela publica Panela Fogão, e comida. Tipo assim, ela faz sempre poemas que se dirigem a uma política ou a questões alimentícias, a questão da economia do Brasil, e ela vai publicando isso. Então, quer dizer, o Quarto de Despejo, ele é aquilo que... Ela não necessariamente o Quarto de Despejo era para ser um livro publicado, entende? Entendo. O Quarto de Despejo era o exercício diário de sobrevivência escrita. Ela já tinha romance escrito naquele barraco 9 da Rua 1 do Canindé. Ela já tinha peça de teatro sendo escrita, ela já tinha música escrita, ela já tinha uma infinidade de poemas. Todos os poemas dela, que são publicados depois da antologia pessoal, foram produzidos dentro do Canindé. Isso é tão forte que você está falando, Gabriel, Eliana também pode comentar, né, Cissa? Porque num período, né, numa realidade em que a sociedade empurrou essa mulher e tantas outras, e segue empurrando para a margem, ela tinha uma noção do próprio valor, uma autoestima, dela, uma certeza. Que você vê. Quem que poderia pensar assim, eu vou bancar mais 2 livros aqui, eu vou mandar publicar fora, já que aqui não me querem? Ela tinha certeza do valor dela. E a gente, hoje que está na moda falar em empoderamento, falar em autoestima, ela estava lá atrás já exercitando esses valores. E eu queria conectar com uma pergunta, porque quando a gente pesquisa escola de samba e acompanha carnaval, a gente vê que os enredos geralmente têm títulos imensos, né? Alguns até inusitados, viram piadas. E vocês escolhem Carolina Maria de Jesus como título do enredo. Eu imagino a resposta, mas eu queria que vocês explicassem, Edson e Gabriel, por que essa escolha? É para reafirmar a força? Bem a identidade dela. É muito sobre esse apagamento, sabe? Eu acho que eu, junto com o Gabriel e a gente fazendo a pesquisa, a gente sofria muito de ver
e ler tudo que a gente estava vendo ali. E as confusões dos nomes? Os Até hoje. conflitos. Muita até gente chama hoje. de Maria Carolina. Então a gente fala, peraí, cara, tem muita gente que fala Carolina de Jesus, Carolina. Não, Maria Carolina. esse enredo tem que ter o nome dela. Acho lindo Porque isso gente. faz parte desse ciclo vicioso de apagamento, sabe, estrutural. Que Toda a gente razão. E olha, Cícero, eu vou falar para você, eu pesquiso muito história, né, para escrever, tenho vários livros nessa linha de romance histórico. Um D no nome faz diferença. Com certeza. Se você... Sei, Eu tenho um bisavô que é Mateus Cruz. Mateus da Cruz, será que é a mesma pessoa? Não, não é. Não. Entendeu? E às vezes é, porque a pessoa grafou errado. Sim. Então, quando você, por exemplo, meu nome é Eliana. O Eliane. que as pessoas me chamam de Eliane? E fica uma coisa desagradável a gente corrigir, porque parece uma bobagem. Gente, uma letra. Não, Eliane é outra pessoa. Com certeza. Entenda. E aí, assim, daqui a um tempo, você não sabe mais quem é quem. Quem é? É Eliana, é Eliane. E tem outras autoras que são Eliane. Tem Eliane Marques. Desrespeito, É sabe, Eliana? desrespeitoso Claro. você não estar atento ao nome de um artista. Isso é a marca da pessoa. E no caso da Carolina, que já tinha atravessada por todas as exclusões sociais, né? Isso ainda é mais pesado. A Lélia Gonzalez Sim. falava sobre isso, né? O que a gente não nomeia, o racismo apelida. Então, a gente precisa dar um nome das pessoas, porque isso é conferir cidadania. Claro. Para além do valor artístico. É dizer, é um ser humano, é uma pessoa com uma história única e que merece ser reverenciada pelo que fez, né? E simplesmente pelo nome que ela tem, cara. Pelo amor de Deus. E complementando a dor de ver, de ler muitas atrocidades que ela vivia, já consagrada como escritora, ela era confundida como empregada, sabe? Nas fotos, ela aparecia do lado de Clarice Lispector e era O jornalista colocava ela como... e chamavam de vagabunda, de safada, de mentirosa, porque ela não escrevia. Enfim, eram coisas que, assim, eu ficava indignado de ler sobre aquilo. Você vai tomando partido, né? Claro, total. Você vai começando a pegar ranço das figuras. Né? Já Esse subiu episódio um que ela é negócio aqui xingada, que em Pernambuco ela vai fazer participar de um lançamento, alguma coisa na biblioteca. Aí um poeta, figurão da época, vai levar o quarto de despejo para ela autografar e ela pergunta o nome dele. Como você não me conhece, sua vagabunda mentirosa? Caramba. Você é uma fraude. Você é uma fraude, você é uma farsante. Várias matérias insinuando que era o Audálio que escrevia o livro e tinha usado ela para vender, para criar um Que ele era tipo estereótipo um de ghostwriter, venda, assim. entendeu? Que ele era o ghostwriter dela e ela era um produto de venda. E assim, gente, vamos parar para pensar. A Carolina é um incômodo. Ela é uma falou falha bem, na Gabriel. Matrix, né? Uma falha na Matrix. Não era para ela uma existir. Exatamente, fratura exposta na estrutura. Entendeu? Tem um jornalista na rádio que ele vai detonar os livros, quando ela lança Casa de Alvenaria, logo depois, dizendo que, na verdade, as obras dela parecem ser cartas de duas comadres que moram em favelas de cidades diferentes, que uma mandando de São Paulo e a outra recebendo na favela do Esqueleto. Exatamente no momento em que a favela do Esqueleto está sendo demolida. Então, assim, olha a favela do Esqueleto, que é onde é o UERJ hoje. Então, assim, olha a covardia, a crueldade, a covardia. Né? A Lélia, quando fala, por exemplo, do português, que a gente vai evocar isso, porque a Carolina vai virar o grande símbolo dessa questão do português, né? Da legitimidade, da fronteira que se faz entre a escrita culta e a linguagem das ruas. Ela traça muito bem esse paralelo de como é tratado tudo aquilo que se refere à população negra no Brasil e aquilo que se refere à população branca do Brasil. Sim, há uma fronteira claríssima. Com certeza. Porque o branco escreve errado, ele cria um neologismo. Exatamente. Né? É óbvio. Moda, é fashion. É estilo. É estilo. Nossa, como é inovador, como é
afrontoso, né? É Como... só a gente dar um exemplo. Saramago, genial. Saramago, quem sem questiona? vírgula, sem Sem nada, vírgula, sem né? pontuação Clarice, nenhuma. ela. Pois Sem é. vírgula, essa sem forma. E pontuação, questiona? sem nada. virou uma Isso, grande James Joyce, novidade, já uma vinha com grande James maravilha. Joyce, né? Exatamente. Não tinha nem E aí, vírgula. Carolina é questionando porque coloca o doutor com o acento circunflexo. Sim. Né? E aí, E aí você para aí e você não penetra na profundidade daquele texto e daquela Liana. mensagem. É. É um muro, essa questão da escrita, é como da se norma você procurasse culta, não um culta. erro qualquer para não ir no profundo. É no uma profundo, barreira né? que impede as pessoas de verem a poeta que ela era, como ela criava metáforas lindíssimas, como ela tinha uma observação e um senso crítico e uma atual, análise né? crítica da sociedade em que ela vivia, porque tem isso, né? O nosso classismo, né? Nosso preconceito de classe, acha que as pessoas estão ali porque elas são trabalhadoras braçais ou têm trabalhos subalternos, que elas não têm reflexão sobre a vida em que vivem, né? Sobre o nosso cotidiano, sobre as questões políticas. Eu fico imaginando Carolina hoje aqui. Ai, adoraria, gente. Seria uma pessoa, seria canceladíssima por um lado, canceladíssima por um lado. Adoraria. Com até essa porque língua. é muito fácil cancelar uma Carolina. Muito É, outra discussão que a gente fazia, por exemplo, eu adoro olhar o veículo de massa. Você olha a massa, vamos lá. Big Brother Brasil. Aí você tem lá o Big Brother Brasil acontecendo e tem uma personagem que faz atrocidades e ganha o programa. Mas a Carol Conká, meu amor, até hoje, qualquer lugar que ela vai, ela é obrigada a falar sobre a experiência pós-Big Brother e de como... Você tá entendendo? Sim. A impressão que fica quando você olha para esse trajeto é que as pessoas pretas, elas têm que ser perfeitas e mais do que perfeitas, porque há qualquer sinal de que as pessoas achem que por algum Olha, motivo Eu desagradou... vou usar uma imagem muito forte, que eu acho que é forte, principalmente para a população negra, que é egressa dessas pessoas que foram escravizadas. Qualquer erro, Conceição uma vez falou, a gente conversando sobre Conceição alguma Evaristo. coisa, Conceição Evaristo, ela virou e falou assim, e você sabe que a gente não pode errar em nada, né, Eliana? Por quê? E qual é a imagem forte que eu faria? O nosso erro, ele é marcado a ferro na pele. É como um ferro em brasa que fica marcado. E nunca mais você consegue apagar. Você não tem o direito do esquecimento. E isso é uma herança escravocrata, né? Isso é uma herança, Total. enfim, de todas as mazelas históricas que vivemos. E trazer a Carolina para esse grande espetáculo da Terra, com esse reconhecimento, tem aquela entrevista dela, né, que o repórter pergunta, você foi feliz? E aí ela baixa o olhinho e fala assim, feliz? Aquela entrevista me dá vontade de chorar toda vez, né? No sítio, né? No sítio, ela feliz. E então é devolver a essa mulher o direito à felicidade e à alegria do carnaval. A alegria, eu acho que é a nossa maior conquista e o direito de celebrar a vida. E reconhecimento a ela, gente, porque muita gente não sabe quem é, olha que absurdo. A gente Eu quero passou- saber como é que vocês vão trazer, a gente está falando aqui já há algum tempo sobre essa gênia, essa história tão importante, tão forte. Como é que vocês vão colocar isso na avenida, Gabriel, Edson? É um carnaval biográfico, né? Não poderia deixar de ser. Mas é um carnaval que a gente dá direitos a gente devolve, na verdade, o direito da Carolina Bitita, por exemplo, a Carolina menina, criança, sabe? Que roubaram dela isso. Já Bitita, desde porque sempre. era o apelido Porque, dela. gente, O ela era apelido era Bitiça. Dela era bitita. Dela era Bitita, que vem do bitita, bantu, significa de cor preta. Caraca! Exato. Tem o Diário de Bitita, né, que é um dos livros Que é o dela. livro que ela conta a infância, Que ela que conta pra a mim, infância. particularmente, desculpe, É lindo. é o melhor de É o melhor, todos. eu acho A gente lindo. acha os livros da Carolina fácil, é bom que o público saiba. Acha? Fácil, mas acha. Olha fácil. só, A Amazon, essas Agora eu coisas. acho que dá vai pra achar. cravar que vai ter um boom, hein? Vai ter um Sim. boom, Depois graças do a desfile, Deus. depois do desfile, Né, vai, o Lucinha, livro mas é dela vai importante, é custar importante a mais gente saber caro. que o gente conselho pode achar. editorial da Conceição, a Fernanda Felisberto, as meninas lá que são imbuídas junto com a Vera, conseguiu resgatar os manuscritos de Casa de Alvenaria e fizeram a versão em 2 volumes, 1 e 2, Santana e Osasco, que aí não tem as edições do querido jornalista. Sim.
E aí, Gabriel depois... gosta muito Pegou desse um ranço, jornalismo. Mas sabe por quê? Jornalismo. Na verdade, não é. Exato. Eu vou explicar o que é, cara. Quero falar do carnaval, hein, garoto? Eu entendo o mercado. O que eu não compreendo é o tamanho da agressividade em cima da obra do artista. Tô entendendo. Entendeu? Porque aí revolta, porque aí, hoje você tem os manuscritos acessíveis, por exemplo, no site do Moreira Salles, você consegue acessar os manuscritos originais do Diário de Bitita, porque o que a gente tem publicado foi publicado na França, em francês, a gente tem uma retradução. Nossa, entendi. Então, quer dizer, olha o tamanho da mutilação que é feito. Mas quando você lê o que eles chamam de correção. correções, Que é o mais absurdo. adaptações, por exemplo, ela teve uma professora negra, foi a professora que alfabetizou ela. A professora aparece em vários momentos do livro, mas nunca está escrito que ela é negra. Ela é mas quando negra. você pega o manuscrito no microfilme, ela fala da professora negra. E faz toda a diferença. Claro que faz. Agora eu quero saber de novo, gente. Vamos falar do carnaval, porque tudo isso a gente vai saber depois com a nossa professora. Eu não sou professora. Eu sou escrita, Questão sou de escritora. ordem. Professora Eliana. Nossa escritora Eliana Alves Eu sou Cruz. escritora e... Aliás, a letra do samba já é de uma qualidade incrível. São 8 compositores. Maravilhoso. Tem Marcelo Adnet, também de autor do samba enredo. Igor foi outra Monteiro, né? São 8. Outra curiosidade que nós tivemos com esse samba, uma particularidade, a gente, todo ano quando a gente lança o enredo e a sinopse, a gente faz reuniões e reuniões com um grupo de compositores da ala de compositores da escola. Nesse ano, a gente falou assim, a gente precisa de liberdade para o artista. Isso. Então, vamos chamar eles para conversar, mas vamos bater papo e deixar fluir. Não sufocar os artistas. Sabe? Então Exatamente. não vamos fazer uma obra pautada em cronologia. Vamos fazer uma obra liberta. Lindo. E aí eles entenderam muito bem isso. Nós tivemos sambas de qualidade e Diferentes foi entre si. dificílimo de escolher, porque cada um deles trouxeram coisas que a gente falava, caramba, como é que a gente vai fazer? E agora? A Mas gente está com escolheram um um samba grande lindo. problema. É Eu vou lindo. insistir na pergunta da Cissa, porque assim, a gente está falando de Carolina. É porque é tanta coisa. É, pra falar. Eles querem saber o segredo, Não, eles porque é o querem seguinte, saber. a Eles gente querem fica saber, ouvindo, eles a gente querem fica saber. ouvindo, né, Cissa, e fica pensando assim, a sensação que dá é que décadas atrás, né, Eliana, a Carolina escreveu cartas denunciando um Brasil que persiste. Sim. E é um Brasil de muita tristeza. É um Brasil de dor, é um Brasil de violência, de exclusão, de marginalização do povo preto periférico. Isso vai aparecer no maior espetáculo do planeta, em muitas medidas construído por gente como Carolina, né? Felizmente, artistas também que resistem nessas periferias, nessas comunidades. Como é que isso tudo vai virar beleza, festa e celebração? Esse é o grande desafio e graças à própria Carolina, que eu acho que ela esteve em todos os momentos com a gente. Sim, né? sim. Então, A gente Gabriel, viu um maravilhoso. carnaval colorido, um carnaval cenográfico, um carnaval verdadeiro E eu acho de também- pertencimento. eu acho também que a gente vai levar muita emoção para a avenida. Com eu certeza. sou filha de uma Carolina e eu vejo muitas Carolinas durante os ensaios, muitas mulheres que chegam para mim e falam assim, nossa, sabe que eu me identifiquei com aquela passagem, com aquela situação? Eu estou lendo Carolina Maria de Jesus agora olha que e eu estou me maravilha. identificando. Você já conhecia? Muita gente chega e conta histórias que fazem parte do que vai ser mostrado na avenida. E eu acho que a emoção de quem está cantando samba, quando a pessoa vai no ensaio, De né? pertencimento, De pertencimento, né? que eu Sim. tenho mais visto durante os ensaios, inclusive era uma coisa que foi uma questão durante um tempo entre nós, tipo, nossa, é um samba que é triste ou é um samba que ele... Eu acho que é um samba que ele se faz presente na emoção, na certeza, no pertencimento, né? E na resistência. Então, assim, é claro que a gente vai rir, claro que a gente vai contar essa história com alegria, sim. Por quê? Porque essa história, ela fala de mim, de você, ela fala da minha mãe, eu identifico muitas passagens. A minha mãe tem um diário, eu converso muito com a Fernanda sobre isso. A minha mãe tinha um diário onde ela escrevia as coisas que ela pensava, as coisas que aconteciam, e mais ou menos como ela.
E como tem muitas mulheres, né, que são do samba, que estão no samba e que a partir desse momento estão lendo mais, estão que maravilha. se emocionando quando cantam. Olha. Então, acho que a parte de tudo que vai acontecer na escola, como os carros, o samba, você vai ver muitas mulheres se representando, contando a própria história. Isso e já é se importância emocionando disso, gente, que de vocês estão falar sobre fazendo. elas próprias. Inclusive eu. A gente já tem interatividade para vocês. A gente traz esse começo do desfile, como eu falei, ela Bitita, porque era assim que o avô dela chamava ela. Oi. E o avô dela era um ex-escravizado. O avô dela era um sábio, né? A gente chamado de Sócrates africano, porque ele tinha o respeito da comunidade Era um griot. por ser Era um griot. um homem Um griot. negro com uma inteligência que para eles na época era fora do comum. E ele era o grande, a grande exemplo dela, a grande inspiração dela, né? Então as raízes ancestrais dela tá ali em meio de um catolicismo também, que não é só o africano, o afro-católico ali. Então a gente vai para o interior de Minas, né, onde é em Sacramento, onde ela nasce, e mostra ali os alicerces da vida dela, Olha o o direito spoiler, ó. dela ser a Bitita, a menina que o avô chamava ela, que é da língua moçambicana, né? Na tradução seria a pequena preta do avô, né? Pretinha, né? pretinha. Bitita e Bitiça. Olha, adorei saber isso, E é o avô que fala para ela que ela precisa aprender a ler e escrever. Olha Ela isso. vai à escola incentivada pelo avô. Spoiler, hein, Cissa? Olha só, Vamos temos começar com spoiler Bitita, então. e já temos interatividade, E, ó, gente. mais uma coisa que é muito interessante, você vê Bitita e você conta a mesma quantidade de letras de Tijuca. Então é a Tijuca Olha! preta. Sabe? Tijuca Outro spoiler, tá, Olha, eu gente? adoro! Gente, olha só, a gente tem uma interatividade para vocês. Ian Azevedo, de Patos, Paraíba. Edson, qual a linha estética que você optou por trabalhar nas alegorias desse ano, tendo em vista um enredo desafiador? Adorei o quarto carro que foi divulgado. Olha, já sabe o quarto sucesso esse carro, tá um sucesso, Legal, né? Eu quero saber que eu Saiu não sei desse quarto carro. Muito bacana. Acaba dando bronca. Tá no nosso Instagram, tá Primeiro nas vamos falar nossas do redes quarto carro, sociais. porque foi ontem e assim, eu queria até agradecer todos aqueles que foram lá e acessaram, porque foi em meia hora milhões e milhões de acessos, né? Foi estrondoso, porque eu acho que a maior surpresa das pessoas foi justamente essa, porque as pessoas entendem ou entenderam que a gente não está falando de sofrimento e dor, a gente está falando de resistência e desta mulher com merecimento devido, sabe? No lugar certo. E Exatamente. encontro dela com esse momento de maior espetáculo da Terra, onde ela é reconhecida nesse maior espetáculo, né? Então, esse é o carinho e o que fica sobre tudo isso, né? E como trazer tudo isso? Trazer com verdade. A gente está fazendo um carnaval que, para muitos, não é um carnaval esteticamente rico, porém é um carnaval verdadeiro. Riquíssimo, gente. Entende? Nossa. Não, eu falo rico de Eu tô plástica, entendendo, eu tô mas é um entendendo, carnaval de estética. que fala de Mas o realidade. tema, exatamente. Realidade e o de... enredo. Ele fala de Emoção. realidade e fala de encontros, sabe? Encontros de realidade. As pessoas vão entender que aquela história é parte da história delas também. Claro, Então, claro. esse foi o maior desafio de todos nós, que estamos trabalhando um ano inteiro para um carnaval que supostamente é feito em 2 meses, mas a gente Não, é o ano inteiro. A gente está trabalhando o ano inteiro. E assim, a gente pegou toda a essência, era o nosso desafio, pegar toda a essência da Carolina e trazer para esse desfile com materiais alternativos, com reciclagem, com a felicidade que existia dentro dela, que muito não se conta, sabe? Que ela adorava carnaval, era uma mulher super vaidosa, mas essa parte era escondida. Gente, eu acho que esse carnaval vai ser
assim, emoção. Vai ser um chororô de emoção, porque assim, não há quem não vai ficar emocionado com essa história. Eu tenho que ir para um break, depois a gente vai continuar. Vamos falar muito sobre Carolina. Deixa eu só ir até 6 horas da tarde. Carolina! Já tem palco como símbolo do Carnaval Carioca. A porta-bandeira maravilhosa, Lucinha Nobre. Imperdível. Fica aí, manda sua mensagem, tá? Beijo. Mua! Vambora! É segredo, não conto a ninguém. Sou Tijuca, vou além. O seu olhar, vou iludir. A tentação é descobrir. É segredo, não conto a ninguém. Sou Tijuca, vou além. O seu olhar, vou iludir. A tentação é descobrir. Vambora! Desvendar esse mistério. É caso sério, quem sabe está a procurar. O desconhecido no tempo perdido. Aquele pergaminho milenar. São cinzas na poeira da memória. E brincou com a imaginação. Unidos da Tijuca. Não é segredo eu amar você. Esse parecer eu não sei dizer. São coisas do meu coração. Eu quero ver esse lugar. E o próprio tempo acabou de esquecer. Meu Deus, por onde vou procurar? Será que alguém pode me responder? Eu quero ver esse lugar. E o próprio tempo acabou de esquecer. Meu Deus, por onde vou procurar? Será que alguém pode me responder? Quem some na multidão esconde a sua verdade. Imaginação, o herói jamais revela a identidade. Será o mascarado nesse bailado, um folião? A senha, o segredo da vida, a chave perdida é o X da questão. Cuidado, o que se vê pode não ser, será? Ao entender é melhor revelar o sonho do meu carnaval. Pare pra pensar, vai se transformar ou esconder até o final. É segredo, não conto a ninguém. Sou Tijuca, vou além. O seu olhar, vou iludir. A tentação é descobrir. É segredo, não conto a ninguém. Sou Tijuca, vou além. O seu olhar, vou iludir. A tentação é descobrir. Uou! Maravilhoso! Cai, vou além. Ai, Conversar meu agora, Deus. Cissa, com o Marquinho Arte Samba. Essa Marquinhos voz tem futuro, espetacular. Marquinhos tem futuro. Tem futuro? Canta Acha que tem bem. futuro? Eu acho. Marquinho, Canta me bem. fala, não é segredo pra ninguém que você está estreando agora no comando da Tijuca, da voz da Tijuca. Me fala como é que esse coração está pulsando para estar de frente dessa bateria poderosa, cantando Carolina Maria de Jesus na Sapucaí, esse enredo lindo que a gente acabou de saber tanto mais no primeiro bloco. Verdade, né? Primeiro que eu sou pé quente, né? Eu sempre costumo Adoro. estrear campeão. E cantar Carolina Maria de Jesus, para mim, é uma dádiva, né? E com um samba desse, com a bateria maravilhosa. E eu estou estreando na Marquês de Sapucaí, e o Edson era o carnavalesco. Olha! Entendeu? Na época. E agora estamos se reencontrando de novo com esse enredo maravilhoso. E tu é aquele cantor que visita o barracão, dá aquela olhada assim, para sentir qual é a pressão que a escola vai botar na avenida? Conta um negócio, o Edson não tá ouvindo não. Conta, só fica aqui para nós aqui. Dá uma voltinha com ele ali, dá uma vamos aqui, voltinha. assim, me diz aqui. Aqui pra grua, aqui, de repente a grua consegue. O que você viu lá no barracão, assim, um negócio de um abre-alas, uma surpresa bacana? Que Comissão tem, de me fala. frente, comissão de frente. Comissão não tem pra ver, Cissa, mas ó, no carro abre-alas, de repente, me falei. Olha só, tem 2 carros lá que eu adoro. 2? Isso. Pressão. Mas os outros 2 são magníficos, os outros restantes. Tem 2 que tu adora e os outros estão magníficos. Magnífico. Então vai vir pra briga. Com certeza, eu não tenho dúvida. Agora me diz uma outra coisa aqui também, só estamos nós aqui, já que...
Bateria, vai ter paradinha, paradão? Como é que vai ser a parada? Vai ter bateria. Não, bateria tem que ter, Marquinhos. Não me tomba, não. Mas Vai assim, ter paradão. paradão. E essa voz tá cuidando bem dessa voz abençoada? Cuidando bem nessa voz abençoada. Vem comigo. Aí, repete! Repete! Valeu, querido. Obrigado, sucesso pra vocês, gente. Parabéns aí. Ai, que maravilha. Isso, o negócio é babado, Maravilhoso. E vocês aí de casa, continuem mandando mensagens. Eu quero ver esse papo bombando nas redes, tá? Usa a hashtag Tijuca Sem Censura pra tuitar no X. E aproveita e já manda uma pergunta pra esse furacão que tem o dom de transformar a avenida em poesia e movimento. Ela é uma das maiores porta-bandeiras do Carnaval Carioca. Fiz direitinho, assim. do Carnaval Carioca. Referências de elegância, ousadia e força. Com mais de 40 anos de Sapucaí e 6 estandartes de ouro. Ela faz do pavilhão um símbolo vivo de emoção e identidade. Minha querida Lucinha Nobre. Lulu, tá tão linda, Lucinha. Que apresentação incrível. Mas não falei nada mais do que a verdade. Eu tô ficando amor. muito emotiva, essas coisas me enchem os olhos d'água. Mas é pra encher mesmo, com um enredo desse, falando de Carolina, e você de, porta-bandeira, minha santa. Agora, é verdade que você só tinha 5 aninhos quando decidiu, se interessou pra ser pelo posto de porta-bandeira? Eu danço desde criança, eu vi uma porta-bandeira dançando e aí me falaram, você pode desfilar ali naquela ala. Eu falei, não, aquela ali, eu quero fazer aquilo. E aí eu pedi, gente, a fotinha. Olha lá. Oh, meu Deus do céu, Essa olha é a de mãozinha. 89, essa é de 97, quando eu desfilei de bailarina, Chiquinho e Pastel ali junto, no meio. Aí foi quando eu peguei fogo na Mocidade. Me lembro. Meu Deus. Meu Deus. Aí foi também o retorno da Mocidade de 2014. Foi a escola onde eu comecei, né? E aí tem uma passagem pela Portela de Clara Nunes, tem uma passagem bonita na Portela Linda também, essa. onde eu fiz bons carnavais também, muito emocionantes. E tem a história com a Tijuca, né? Que é a minha apaixonite. A sua apaixonite, a Gudite. Dizem que na Tijuca eu fico mais, assim, né? E eu acho que o amarelo também eu não sei se é o amarelo. Eu não sei Você, com 16 anos, já era a primeira porta-bandeira da mocidade, Eu comecei né? como primeira aos 16 anos. Olha só, e desde gente. então eu venho contando ponto, passei pela Tijuca, Portela, Mocidade, como boa filha, fiz 2 vezes cada uma dessas escolas. E, assim, eu acho que é sempre uma superação, assim, o que mais me emociona, o que mais me move é manter um nível, um padrão alto de qualidade, de entrega, de busca, né? Eu agora estou dançando com o Matheus e esse é o nosso 3º ano e é o primeiro ano que está encaixadinho, perfeitamente encaixado, sabe? No primeiro ano a gente teve muita dificuldade, é sempre Mas difícil conhecendo, recomeçar, né? sabe? Então, assim, eu sou uma porta-bandeira, tem casais que você vê, fulano dança junto há 10 anos, 20 anos. Eu e o Matheus, a gente está no 3º ano e por causa disso a gente ensaia muito, né? E aí no ano passado a gente tirou 3,10, 1,99 e esse 10º moveu a gente para o que a gente está preparando para esse ano. É um trabalho com muita dedicação, a gente passa muito tempo junto, todo dia. A gente começou muito cedo, porque normalmente as pessoas começam a pensar em carnaval em dezembro, né? No outubro, a gente não teve folga. Em abril a gente voltou a ensaiar 2 vezes por semana, aí vai para 3, 4, 5. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu tenho conseguido até aqui e manter um padrão, assim, sabe? É muito difícil porque tem uma dedicação, tem todo você tem que investir muita coisa, tempo, saúde, regime, academia, personal trainer, saúde mental, que é o mais importante também. Toda uma preparação, E a Unidos né? da Tijuca tem feito isso, assim, colocou psicólogos para cuidar da gente, a gente tem terapeuta que está acompanhando o processo. A fantasia está sendo feita em São Paulo com o cara que é o expert em fantasia, que é o melhor dos melhores, premiado, que faz teatro, Gente, faz tô louca pra ver cinema. essa fantasia, meu Então, Deus assim, do e a céu. fantasia Aí essa pode ficar representa- pra mim já, né? Essa daí que você vai deixar essa aqui nova. já é sua. Você vai ter a nova, né? Poxa. Já tá larguinha, Já né? tá, pode pois ficar é, já pra cabe você. em mim. E eu venho representando na escola, sem dar spoiler, um grande orgulho. Então, eu tô muito, muito, muito feliz pelo presente que E você tá me deu. linda! De Você
coração. é uma beleza de Eu tô mulher, muito nossa, que obrigada. coisa. 50 anos, né? Minha Fiz 50 filha, anos. esses 50 vieram muito bem a calhar, tá? Eu tô muito Ô, Muca, feliz. tu tá querendo falar com quem mais agora, Eu tô garoto? vendo o Matheus ali no cantinho. Vocês vão dar Olha que gato! Deus, Tudo bem, querido? Passa pra cá, ó. gato! Como Me diria diz uma Carolina coisa. Garbo. Sabe o que, que eu acho? Sabe o que, que eu acho legal? Garbo, um homem ínclito. Ínclito, Um homem ínclito. ínclito. adorava essa Eu palavra. vou usar isso pra dar cantada. Você tá tão ínclito. Ai, você tá tão ínclito. Depois me ensina o que é ínclito. Cissa, sabe o que eu pensei, Cissa? Pensei o seguinte, tem muita gente no Brasil todo vendo, as pessoas acham linda a dança do mestre-sala e da porta-bandeira, mas não necessariamente sabem que tem uma função. O mestre-sala tem uma função naquela coreografia, enfim. Queria que Matheus Miranda, que está há 3 anos agora completando com Lucinha Nobre, dissesse qual é a função que você desempenha na Marquês de Sapucaí quando você está dançando ao lado dessa diva maravilhosa ali. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Não é mole, né, mas proteger e conduzir o pavilhão da Tijuca, né, não com a minha porta-bandeira, é sempre uma honra estar representando. O mestre-sala traz toda a história da escola, traz todos que estão ali lutando pelo carnaval, pelo samba. Então ele protege não só o pavilhão, como assim apresenta a porta-bandeira e a escola. E me diz uma coisa, você é mestre-sala há quanto tempo, Matheus? Bom, na Tijuca eu estou há 10 anos e não tenho tanto tempo, mas é uns 15 anos, vamos dizer assim, de mestre-sala. E poder chegar no meu 4º ano de primeira mestre-sala da Tijuca e desfraldar o meu pavilhão ao lado de Lucinha Nobre. É uma honra muito grande. A Lucinha, tem que bater palma mesmo. A Lucinha, a gente tá vendo a Lucinha linda, querida e tal. Mas a Lucinha deve ser braba, né? Não? Como é que é essa rotina de ensaio com essa mulher? Só estamos nós aqui. Vem cá. Eu não sou fofoqueiro, não. A Cissa que me manda perguntar essas coisas. Eu não sou fofoqueira nada. Ela é braba, a Lucinha é braba. Bom, ela não é mole, hein? Não é mole? Não é mole, mas ela é muito doce. Não é tanto que parece só ser brava. Passando por aqui. Mas é super protetora, tá sempre ensinando, sempre passando adiante a arte. E tá sempre atenta a tudo, não deixa passar nada. Tem puxão de orelha? Tem puxão de orelha. Não pode dar mole do lado Mas dela. aguenta, só orelha que aguenta, tá certo. Mas trabalha bastante, gosta de trabalhar, gosta de ensinar a trabalhar certo. Então isso é muito bom. Mas ele também, Mas viu? bonito. Ele também, quando ele fala, bonito, né? não vou fazer, não quero assim, ele O bate o institucional vai pé. falar, ele briga Agora, também. gente, vou dizer uma coisa pra vocês, olha que uma verdade. Vira bunda com bunda. O mundo não é feito de altos e baixos. A vida é assim, né? Altos e baixos. aqui no ombro olha dele. só, meu Deus do céu, pronto. Deixa eu Tira botar, a já mão peguei dessa o que eu queria pegar. bunda ínclita aqui. Valeu, querido. Obrigado, Matheus. 40 pra você, gente. 40 pra você. O Matheus, ele foi um achado, assim, na minha Mateuzinho. vida. O Matheus, ele é um talento único, um talento, assim, que estava ali escondidinho de segundo mestre-sala. E quando eu vi e surgiu a oportunidade, e o Horta falou assim, você já viu meu mestre-sala? Aí eu falei, vi, eu quero. E assim, então a gente bateu, quando a gente começou a dançar junto foi muito difícil, porque todo mundo queria muita coisa. E aí depois a gente foi se ajeitando, foi se entendendo. Então hoje em dia eu vejo que ele vai... deve ser difícil, né? Porque ele é muito mais novo e eu tenho toda essa trajetória que vocês falaram e tal, mas eu sinto que ele consegue se impor, ele consegue... Várias vezes ele fala, olha, você pode ser você, mas fica aqui, que mestre de sala aqui, quem vai coordenar sou eu. Isso aí, poder se fazer coloca. você. Isso é muito bacana. isso é Eu bonito. poder finalmente, tranquilamente, pensar só no que eu tenho que fazer e não e saber não que eu tenho um ficar parceiro preocupada com- que está com o junto outro, comigo é. e está aprendendo e está crescendo muito rápido. Então eu tô Agora, Lucinha, muito me conta uma feliz. coisa. O balé clássico, você fez balé clássico há muito Fiz. tempo. Te ajudou bastante, né, Ajudou a hoje em criar dia? até um estilo, né? Hoje em dia a gente vê O desempenho muitas... na avenida tem uns gestuais bem... Tem né, um assim. gestual diferente, é um modelo que hoje em dia é reconhecido, né? Porque até porque somos julgados por bailarinos também, né? E ensaiados e coreografados por bailarinos. Então eu acho bacana quando as duas coisas elas se juntam, né? Então eu sou uma bailarina clássica, sim, mas eu sou nascida no meio do samba, eu sou frequentadora de roda de samba desde criança. Então a tradição Sua família toda, né? eu nasci ali, né? Então a tradição do samba, enredo, do carnaval, ela vem dentro da minha dança. E aí, a coisa do balé clássico só trouxe
um braço, uma cabeça, uma melhoria para o que já era muito bom, assim, sabe? Que era a dança tradicional do mestre Sala da Porta-Bandeira. Então, eu acho que eu acrescento Eu acrescento uma leveza e um gestual mais clássico ao tradicional. Nossa. Cissa, tem uma coisa que é curiosa para esse ano, que tenho conversado com muitos casais, né? Que é uma novidade no julgamento, a cabine espelhada. É verdade, a cabine espelhada. E aí, para quem é leigo, é muito doido, Eliana, porque quem é leigo, não acompanha, vê só o desfile, fica assim, mas qual é a dificuldade disso? É só mostrar para outro lado. Mas não é bem isso. Não. Eu queria que a Lucinha explicasse, afinal, qual é a grande dificuldade que é essa cabine espelhada, que agora, para quem não sabe, vai ter uma cabine de um lado e uma cabine do outro lado, o casal vai ter que se apresentar para esses dois lados. Que dificuldade isso agrega no teu trabalho, no seu desafio ali com o Matheus? Eu acho que a ideia inicial era que o casal fosse contemplado por toda a avenida, né? Então, normalmente, se eu estou sendo julgada por você, quem está atrás não está vendo, não vai ver, porque a minha dança ela tá toda para você. E, na verdade, quando eles pensam nisso, eles pensam meio que fazer a dança cíclica, um espetáculo para todo mundo. Eu estou muito feliz porque a minha dança já era um pouco assim. Então, o que a gente fez? A gente virou um para o outro, então a gente não faz absolutamente nada para o jurado. Tipo, não tem nada que seja assim, só a nossa dança vai ser eu e ele só. É uma dança que a gente está fazendo para nós mesmos e para todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, a visão, ela tem... você vai ver tanto de lá quanto de cá. Eu amo. É bem o comecinho, linda, né? Aí é a entrada. Eu entrei com lírios de minha mãe Oxum e distribuí esses lírios no comecinho da Sapucaí ali, porque para levar essa energia para a avenida. Essa hora é especial demais, né? Eu sempre gosto. Ao arrepio, né? Essa hora é essa número 1, quando entra ali naquela curvinha, faz aquela curva. Eu fico... E eu acho que vai ser lindo, porque a gente vai estar falando de uma história que me toca muito. Eu já falei, vou falar de novo, eu sou filha de uma Carolina, minha mãe saiu do interior, veio, neta de vô preto velho, sabe, que me ensinou os mistérios, eu aprendi a nadar com meu avô amarrada no cinto, no rio. Então, assim, eu acho que eu me identifico muito com a história que eu vou contar, sabe, porque não é só ele que conta a história, né? Claro, a história começa a ser contada na comissão de frente e nas baianas, nos componentes, todo mundo que está vivendo isso com as historiadoras, as escritoras. E um dos meus maiores orgulhos, assim, hoje eu perguntei, Eliane, você vai desfilar? Aí ela falou, vai eu, vai Conceição, vai Fulano. A gente traz. Pode falar essas coisas? Pode, surpresa? Pode. Ela começou a contar agora traz... que não foi, vamos. Era surpresa? Não. Era. Vai lá. Tudo porque é incrível. A gente traz como inspiração várias escritoras talentosíssimas, negras, maravilhosas, professoras, mulheres que ajudam a Carolinas. Mulheres que ajudam a construir um país melhor para nossa raça, para nossa gente. Então, esse é o que eu acho mais lindo na escola, como ela vai finalizar exaltando tantas Carolinas como você, Eliana. Eu sou muito sua fã. Ai, meu Deus, que orgulho! Na verdade, nós estamos aqui no momento Tiete. Eu sou Eliana. Eu também sou muito fã de Eliana. Meu Eu tenho que fazer um agradecimento público aqui. Fala, Gabriel. Porque eu sou apaixonado pela Eliana. Eu li Água de Barrela num momento muito crucial da minha vida acadêmica, de loucura do que eu vou fazer, para onde que eu vou. Foi um livro que mexeu muito com a minha vida. E eu não sabia que a Fernanda Felisberto, que é a nossa consultora de enredo, que é do Conselho Editorial, que é maravilhosa, tinha toda uma proximidade com a Eliana. São íntimas. Felisberto apronta comigo, me leva um dia para uma palestra da FGV. Água de Barrela é um livro de Eliana, vamos esclarecer. Água de Barrela, fantástico, inclusive. Absurdamente fantástico. E aí, fui para a FGV para a palestra de Eliana, mas eu não estava sabendo que o negócio era tão assim. Bem, enfim, eu terminei a noite num restaurante japonês com a Eliana Alves Cruz. Eu referente ao meu marido me ligando e falando assim, que horas você vai chegar em casa? Eu falei, sinto muito, amor, mas hoje você perdeu. Hoje não deu pra você. Você me perdeu pra Eliana. Alves Cruz, então agradeça que você me perdeu pra Eliana Alves Cruz. Agora, Cissa, só uma curiosidade, porque
A Lucinha deu mais um spoiler aí, falando do fechamento Nossa, do tá desfile. bom. Eu tentei tirar. E aí, maravilhoso. Mas, e ela citou Conceição Evaristo. Conceição, Sim. que também é enredo, Enredo, esse ano me na série parece Ouro. é. E Dona Conceição está no nível de ensaio técnico, um bandeirão da escola. Está felicíssima. Maravilhoso. Enredo felicíssimo. Ela tinha os baiana. Vou contar aqui. A Conceição teve na quadra, e aí eu com todo carinho, né? Paixão, ela tá aqui, tá? E aí era o lançamento do enredo, aí ela chegou, muita gente, a quadra lotada. Aí eu falei, vou preparar um lugar para ela sentar e sei o quê. Peguei uma água, falei assim, você quer sentar, quer uma água? Ela falou, não, eu vou até tomar sua água por gentileza, mas eu quero uma cerveja. Ela é inimiga do fim, Conceição. Total inimiga do fim. No dia do set da gravação do filme, que a Eliane estava, aconteceu talvez a cena mais absurda que eu já assisti na minha vida. Ela ia ser figurante do filme, ia participar fazer uma participação como Somos atriz, figurantes ali, né? Com a Maria Eliana, Gal. Fernanda e Conceição como moradoras do Canindé, né? E aí, desce pro set. Só que até então, esse encontro, Conceição e Maria Gal, que é a atriz que faz Carolina, trajada de Carolina dentro da favela do Canindé, não tinha acontecido. Conceição, ao invés de agir como um ser humano comum, Ela entrou no personagem. ela entra personagem. no personagem e abre. A primeira coisa que ela fala pra Gal não é boa tarde, é eu esperei tanto tempo pra te encontrar, Carolina. E acaba o emocional do set inteiro. Coisa linda. Foi uma choradeira, nossa Foi uma senhora. coisa assim... Foi muito assim, especial. Tem alguns spoilers já foram lançados sobre isso, mas depois no making off as pessoas vão ter a oportunidade de ver. Eu saí de perna bamba do Eu posso estúdio. imaginar. Foi Porque, muito assim, lindo. tem uma hora que ela pergunta, eu lembro disso muito, a Maíra vai me matar, mas eu vou contar. Que ela pega os livros que estão na estante e fala assim, o que você anda lendo, Carolina? Nossa. E aí ela pega e fala assim, muito bem, Carolina. Ai, Sabe? que Mas, coisa tipo assim, parece que é um encontro muito esperado, porque a mãe da Conceição leu Carolina Sim. e escreveu um diário que Sim, até hoje Conceição não publicou. Sim. Né? Então, assim, esse enredo tem um atravessamento. Muitos Né? Quando a gente coloca atravessamentos, essas muitas mulheres histórias, nesse pedestal, né? eu vou dar um exemplo de uma das mulheres que vão vir ali. A Thaísa Menezes, que é a única carnavalesca negra do Rio de Janeiro. Única carnavalesca negra do Rio de Caramba, Janeiro. surreal. Que é escritora, naturalmente, porque é enredista. Sim. Né? O simbolismo de você dar a essas mulheres um pedestal chamado Academia Carolina de Letras, que é aquela que não Sim. depende da aprovação catedrática, é aquela que coloca porque é o mérito, você tirar desse local do julgamento do você pode ou você não pode e dizer assim, está consagrado, Você é. você é Eu acho que a questão da validação, né? Da validação. A gente, em todas as camadas da sociedade, eu acho que por conta de tudo que nos formou e do tão falado racismo estrutural, para que o nosso trabalho ganhe escala, é sempre necessário uma validação. Alguém precisa validar, dizer, isso aqui é muito bom. O que me fascina na Carolina é que ela nunca precisou disso, da né? validação, Da validação externa de ninguém para Exatamente. se considerar uma artista poderosa e importante, relevante e criativa. E para ser criativa, ela nunca precisou que alguém validasse. E eu acho que isso é uma lição para nós. Ela se validava. Ela se validava Durante o o tempo decorrer inteiro. desse processo do carnaval para esse ano, eu vou contar uma passagem aqui que foi até dolorosa, assim. Porque a gente é muito entrevistado em vários momentos, por vários veículos, enfim. E aí, em um desses momentos, um dos jornalistas chegou para mim e falou assim, qual a importância desse enredo sobre a Carolina? Eu me neguei a responder a ele. Claro, lógico. Sabe? Porque Fez eu muito achei bem. aquilo de uma empáfia, de um absurdo, De uma de uma ignorância. estrutura. Não, de uma ignorância, né, Edson? Sabe? Ignorância. É ridículo. E aí eu tive que, nesse momento,
não fui educado. Eu tive que me levantar e dizer que eu não ia mais dar continuidade. Ligou o Shalomani. Agora Não eu ia quero dar saber continuidade. Gente, eu preciso conversar com a Lucinha, gente. A conversa vai, né? Qual das Lucinhas? A O Lucinha... papo tá bom pra caramba. A Lucinha Dama ou a Lucinha do Velho Testamento? Porque quando ela voltou pra Tijuca, a gente chamou a Lucinha do Velho Testamento, Queremos que a agora Lucinha são do Velho 3 Testamento. bandeiradas. Lucinha. Então, assim... Quem foi que te ensinou a ser porta-bandeira, Lucinha? Eu tive 2 professoras, numa época que ainda não tinha essa coisa de ser professora, escolinha de mestre porta-bandeira. Quando eu comecei não tinha nada disso. Mas tinha a Rita Freitas, que era amiga da minha mãe da Maíra Freitas, que é filha do Martinho também, né? Uma excelente porta-bandeira. E Andréa Machado, filha do Aloysio Machado, também foi uma grande porta-bandeira. Essas 2 porta-bandeiras me ensinaram muito. E é muito curioso, a Rita Branca, vindo ali da dança, educadora física e tal. Então, ela tinha trajeitos mais contidos, mais clássicos e tal. E a Andréa Machado, um furacão em pessoa, com um giro mais potente. É a Andréa da Portela? Ela foi da Portela, foi do Império, ela foi de algumas escolas. Filha do Aloysio Machado, do Império Serrano. E aí eu consegui, assim, eu vejo hoje, né, que eu acabei tendo um pouquinho das 2, assim. Então isso eu acho que chamou muita atenção e talvez por isso, desde muito cedo, eu tenha chamado a atenção como porta-bandeira. Porque eu pegava o clássico de uma com a força da outra. Então, são 2 porta-bandeiras muito diferentes. Rita e Andréa Machado, um beijo para vocês. Vocês são as minhas inspiração daqui até a eternidade. E teve o Wilson das Neves na parada, não teve? O Wilson ele é padrinho do meu irmão, né? E aí, quando eu pedi para fazer o teste... Dudu Nobre. Do meu irmão Dudu Nobre. Chama, ele tá Beijo, assistindo. Dudu! Ele Beijo, meu amor! Ele mandou mensagem, ele tá assistindo. Mandou mensagem pra mim, não? Ô, Dudu, se liga! E ele Olha é lá. pai dela, que fofo. Olha lá, que bonitinhos os dois. Ai, que amor. Ai, gente. E era engraçado, porque eu cantava com ele, fazia vocal pra ele, e ele tinha que dançar comigo depois. Né? A gente ia se apresentar, né, nos lugares, lá, a gente veio aqui também. Ó. Homenagem a ele, né? Aí eu tinha que dançar, e aí ele dançava comigo, e olha lá, minha Carolina é essa aí, ó. Essa é a minha Carolina Anitta Nobre, maravilhosa. Essa é a minha grande Carolina. E aí, o Wilson das Neves. Ai, uma delícia. O Wilson das Neves é padrinho do meu irmão, e eu tinha que aprender a dançar para poder fazer o teste, porque eu, muito abusada do alto dos meus, 6 anos de idade, pedi para o presidente Osmar Valença para fazer um teste. Falei, deixa eu fazer um teste, eu quero fazer um teste para ser porta-bandeira. Ele olhou para minha cara e falou, tá bom. Aí, só que eu não sabia dançar, eu só olhei e achei bonito, era Sheila até. E aí, o Wilson que me ensinou, ele me ensinou a segurar a bandeira, ele me ensinou a apresentar a bandeira, primeiro mestre-sala que eu tive foi o Wilson das Neves. Foi ele que me ensinou. Sabe o que eu queria saber? A realeza do Lucinha, samba. A gente brincou aqui mais cedo, né, que você falou assim, o ano que eu peguei fogo. Você representa como porta-bandeira, eu acho que um dos quesitos mais simbólicos do carnaval, né? Sim. Essa mulher linda que tem a missão de apresentar o pavilhão da escola, defender o pavilhão da escola na avenida. Vale 40 pontos. 60, né? Vira e mexe, a gente vê que esse quesito esbarra na tensão entre a inovação e a tradição. Aquele foi um exemplo de tentativa de inovação. Sim. Como é que você, como alguém que vivencia essa realidade, que encarna tão bem esse ofício, encara essa tensão também? O limite entre poder inovar com a porta-bandeira e preservar essa tradição que é tão sagrada. Para mim é um problema, né? Porque eu não sei dizer não. Eu só falo, Topa tudo, Taca né, fogo, taca fogo, vai de sapatinho de ponta. vai descalça. Mais de um tempo pra cá, eu tenho ficado mais... Assim, eu gosto muito de ser tradicional. O meu estilo é tradicional. E ainda mais agora que ele está se perdendo tanto coreograficamente falando, né? Porque hoje em dia você vê muita 1, 2, 3... Então, assim, eu gosto de preservar a dança de mestre e porta-bandeira lá na essência, como ela foi feita, entendeu? Então, eu procuro... eu hoje em dia, eu sou mais... Eu não gosto tanto de inovação. Se eu puder pedir para não ter tanta inovação, mas acho que eu já fiz tanta coisa também. Eu acho que o caminho... Sabe quando você chega aqui, o caminho é você recomeçar. Claro, eu acho que quanto mais tradicional hoje em dia...
na minha concepção, quanto mais tradicional, mais moderno mais também bonito acho. sabe? Então, assim, você olhar para trás, reverenciar a história da dança de Mestre Sala e Porta-Bandeira, que é coisa mais moderna do que isso, sabe? Então, assim, a gente vem esse ano com uma roupa super tradicional, mega clássica e bem, não vou falar Uma mais. parte que me toca, né? Porque eu aprendi a fazer carnaval não porque eu quis ser carnavalesco. Eu acho que é uma coisa muito orgânica, muito minha mesmo, né? Eu tenho uma história com o carnaval. Então, eu sempre entendi o carnaval como ele não meu carnaval. O carnaval de uma instituição. Sim, da comunidade. Exato. Né? A Tijuca tem 94 anos. Aí ela sabe disso. A gente, quando vai fazer um figurino, quando vou fazer o figurino do Mestre Sala Porta-Bandeira, a gente senta e conversa. Antes. O que Legal, você quer? Edson, legal. Como é que você gosta? E são poucos que fazem isso, né? Mas eu gosto de fazer assim, independentemente de estar fazendo algo diferente. Eu cito propostas, porém eu respeito... Escuta também, Exato, né? porque eu tenho formação de figurinista, essa é a minha formação. Eu sou figurinista por essência também. Que nem Carolina. E aí eu sento com eles e até a cor eu pergunto. O que você não usou que você gostaria de usar? Verdade. Sabe? Isso é maravilhoso. Porque se couber no momento do desfile a cor que ela quer, eu tenho 2 ganhos. Aliás, eu tenho mais de 2 ganhos. Porque ela vai estar feliz, eu vou estar feliz. E vai estar bonito tudo pra caramba, tudo vai estar claro. equalizando, tudo vai estar bacana. Eu acho que é muito isso, né? E são muitos detalhes, né? Fazer uma roupa de porta-bandeira tem muitos detalhes, é uma roupa pesada. Então Quanto você tem pesa? Eu prefiro não saber, assim, mas eu já tive roupa de mais de 40 quilos, assim. Eu sei Mais de quanto 40. pesa, Não porque eu fala. ouvi a conversa, Não mas fala. ela não gosta de Eles sabem, eles E se pesaram a chove? roupa. Porque tinha assim, vamos botar fita de aço ou vamos botar um outro material, que é uma coisa que ainda não estão usando muito, mas no ano passado eu já usei. Aí o cara falou assim, olha, eu pesei a roupa, eu falei, não me fala só a diferença. Aí ele falou, vai dar quase 2 quilos de diferença para mais leve. Eu falei, então troca. Eu quero meus menos 2 quilos, mas eu não sei, não quero Eu saber. estava conversando com a diretora de carnaval esses dias sobre uma situação, da questão do transporte da roupa, não sei o que e tal. E aí ela Tiveram foi que falar pesar. um negócio, a Luciana, não quero saber! Não quero saber! Não vai falar. Tá Perde bom. quantos quilos, Luciana, num desfile? Não, no pré-carnaval eu vou perder 8 Não, mas quilos. no desfile mesmo, porque a gente perde, né? Perde líquido mais, né? Assim, nunca me pesei. Vou fazer. Mas perde Depois sim. eu te falo. Vou pesar hoje. Show esse ano. perde, cantor perde. Agora vem cá, ontem a gente teve aqui a Mangueira e teve uma menininha. Eu vi. eu vi uma musa. graxa. A musa que vem do Ela grego. lá fora, encontrei com ela lá fora antes de começar o É. programa. Aí, no corredor, eu não conheci ela. Aí eu falei assim, nossa, que roupa linda que você tá, gente. Eu quero ter uma igual pra você. Ela falou assim, aí eu falei assim, você é passista? Eu falei assim, eu não sou passista, eu sou musa. E olha, eu tenho 8 anos, mas eu sou grande, eu acho que essa minha roupa cabe em você. Mas a mão era assim, entendeu? Então, Muca bem que falou, a Guanaíra que se Guanaíra segura. que se segure. Agora, eu quero, contando essa história, eu quero te contar da importância, você obviamente tem consciência da importância que você tem para essas meninas todas que estão vindo por aí. Que conselho que você daria para uma menina que está te vendo agora, Lucinha Nobre, e sonha em ser porta-bandeira? Estudar dança, estudar... isso aqui também faz parte de ser porta-bandeira, né? Eu vim aqui trazer a minha palavra, trazer o meu Isso. conhecimento, trazer informação. Eu acho que a cultura... E tem muitas que acabam não sendo porta-bandeira, né? Então, quando eu dava aula no projeto, eu ensinava, sei lá, 50 meninas e dessas algumas não são. Mas acho que também não viraram era pra ser. porta-bandeiras, elas aprenderam ali para outras coisas, entendeu? Sim, Então, sim, hoje sim. dá aula, hoje é professora de história, tem uma menina que foi aluna minha, hoje em dia é professora, que está sempre em contato comigo. Tem alunas que hoje em dia são tatuadoras, porta-bandeiras que desfilaram comigo e hoje não fazem mais isso, porque realmente é muito restrito, né? Mas
Eu acho que o samba, ele é a escola de vida no sentido de que ele não precisa te ensinar sobre o samba só em si. Ele ensina sobre a vida, ele ensina sobre caráter, sobre horário, sobre disciplina, sobre educação, porque você não pode nunca desrespeitar, você não pode falar em cima de um mestre, de uma pessoa da velha guarda, por exemplo. Você tem que aprender sobre respeito, você tem que aprender sobre... Você tem que ser educado. E história também, né? Ancestralidade é uma palavra que está na moda, né? Agora, eu quero dizer, audiência, gente, maravilhosa, porque a gente tem duas professoras, né? A Eliana e Lucinha, professora também. Vamos respeitar. Você tá linda, volta mais aqui, essa roupa é minha, tá? Eu vou te dar. Tá? Eu vou te dar. Olha, a Lua falou que ela tem 8 anos e cabe em mim. Essa daqui eu vou te dar e eu quero ver você usando. Tem mais Tijuca ainda. Aqui, gente. Pausa rapidinho, na volta, um papo com a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, maravilhosa, sobre a obra de Carolina Maria de Jesus, homenageada da Unidos da Tijuca. A gente volta rapidinho. Beijo. Mua. Vou tentar conter a emoção, vou me esconder pra ver comemorar aquele mais humilde folião. Hei de lembrar então o baluarte que já nos deixou. A ele vou erguer meu pavilhão, amarelo, ouro e azul pavão. Das cinzas da quarta-feira que não vai acabar, tira a porta-bandeira, o morro desce a cantar. Chora a vera baiana, ouro, machado e vermelho, a raça tijucana, o amor mais puro e verdadeiro. Tijuca, faz esse meu sonho acontecer. Desfila teu canto de amor e luta. Chegou a nossa hora de vencer. Tijuca, faz esse meu sonho acontecer. Desfila teu canto de amor e luta. Chegou a nossa hora de... Oi, o dia vai chegar. Não vou tentar conter a emoção, vou me esconder pra ver comemorar aquele mais humilde folião. Hei de lembrar então o baluarte que já nos deixou. A ele vou erguer meu pavilhão, amarelo, ouro e azul pavão. Nas cinzas da quarta-feira que não vai acabar, tira a porta-bandeira, o morro desce a cantar. Chora a vera baiana, ouro, machado e vermelho, a raça tijucana, o amor mais puro e verdadeiro. Tijuca, faz esse meu sonho acontecer. Desfila teu canto de amor e luta. Chegou a nossa hora de vencer. Tijuca, faz esse meu sonho acontecer. Desfila teu canto de amor e luta. Chegou a nossa hora de vencer. Uou! Que beleza! Olha, o samba igual a ela, tá vendo, gente? Igual Maria. gente. Maria? Maria, Maria maravilhosa. Nossa, maravilhosa! Maravilhosa, Maria! Pô! Tu me ensina depois, hein? Pelo amor de Deus. Voltamos com tudo com a Unidos da Tijuca e a bateria Pura Cadência. Marquinhos cantou bem pra caramba, hein? Agora a gente celebra a literatura como memória e denúncia. A partir do legado de Carolina Maria de Jesus, a escritora escancarou a realidade das mulheres negras e pobres no Brasil com dignidade, urgência e genialidade. Para falar dessa herança e da força da escrita como ato político, a gente recebe uma das grandes vozes da literatura brasileira contemporânea, que também é jornalista, escritora, roteirista e vencedora do Prêmio Jabuti e Eu Amo de Paixão, Eliana Alves Cruz. Minha querida, que bom ter você aqui. Meu amor, Nossa, muito que obrigada. honra! Finalmente! Cheguei! Nossa, graças a Deus. Me conta uma coisa, amor. Vamos falar do quarto de despejo logo, porque a gente já falou tanto da Carolina, assim, vamos falar do livro dela, né? O que faz desse livro ainda tão atual para entender o Brasil de hoje, especialmente assim a realidade das mulheres negras e pobres? O que faz desse livro ser tão claro assim para... Esse livro ele é muito especial para o Brasil porque ele fala daquela porção que é a base que sustenta
toda a sociedade, que são as mulheres negras, que são as que mais pagam impostos, que são as que carregam todo o fardo, invisibilizadas. Né? Então, o quarto de despejo é uma verdade incômoda, né? É uma realidade incômoda, porém, a Carolina coloca ali uma denúncia numa época em que ainda mais as pessoas tinham... Esse quarto estava com a porta muito mais trancada do que hoje, né? E graças muito a ela também, hoje a gente tem uma outra visão das comunidades, das favelas, dos talentos que habitam esses lugares. E uma coisa que eu acho sempre importante da gente entender, e eu acho que a Carolina ela foi muito feliz nisso, ela não romantizou a precariedade. Ela tinha total consciência de que aquele lugar, daquela forma, não deveria existir. Uma favela, um lugar de moradia, de seres humanos, que não tem encanamento, não tem serviço público, não tem saneamento, não tem luz. Esse lugar não devia existir, as pessoas não deviam morar em locais assim. Lógico. Mas moram até hoje. Até hoje. Estão lá. Então, mas isso não retira a humanidade e principalmente a genialidade das pessoas que estão ali. E as redes de solidariedade que se formam para sobreviver a essas condições tão adversas. E ela colocou isso em palavras numa época em que mulheres como ela jamais seriam... É a falha na Matrix que a gente fala, né? Seriam colocadas nesse lugar de escritoras. Então, é incômoda a obra e é incômoda a figura dela para aquela sociedade. Para aquela sociedade. E ainda hoje, veja, uma vez uma pessoa me disse assim, eu não acredito que você escreveu tudo isso em tão pouco tempo. Gente, eu acho ela linda, sabia? É linda. Eu acho ela linda, linda. Olha lá. Olha, que olhar, gente. E ela não gostava desse lenço, né? Mas uma pessoa te disse, você estava dizendo que uma pessoa disse que não acreditava... Até hoje, eu não acredito que você escreve tantas coisas em tão pouco tempo. O que ela está me dizendo ali, né? Que ela está meio que repetindo o que diziam a Carolina. Não acredito que você escreve. Quem escreve é ele, né? Então, a pessoa estava insinuando que eu não escrevo o que eu escrevo. Sim. Estava duvidando da minha capacidade. Então, essa figura posta em dúvida o tempo todo é cansativo, sim, sabe? É muito cansativo. E eu acho que a Carolina tinha uma frase, né? A gente falou aqui no intervalo, que eu admiro muito, que ela falou, disseram-me que eu tive sorte, eu tive foi audácia. E eu acho que ainda hoje a gente precisa ter audácia para sobreviver a essas microagressões. Porque... quando duvidam não são tão micro assim, né, Eliana? Entende? As pessoas dissimulam em piadas, sabe? Mas são muito dissimulam profundas, e há subestimam a nossa inteligência, que a gente não sabe do que elas estão falando, né? E a gente sabe. E a Carolina sabia exatamente em que sociedade, em que lugar ela estava sentada. E foi contra essa corrente, inclusive dos próprios vizinhos. Ela era incompreendida fora, na sociedade do asfalto, né? Ali da burguesia, e ela também era incompreendida dentro do seu local de nascimento, pelos pares, porque é isso, é uma pessoa que lia o dicionário, era uma pessoa que ela se sabia ali, então é uma solidão, né? É uma solidão bem grande, de você estar enxergando uma realidade, estar escrevendo sobre ela, você sabe o poder que aquilo tem, e os seus pares ali... Não né? No dia da mudança dela, tem esse relato, apoiam, né? Que no dia da mudança dela foi muito atacada pelos vizinhos. Tomou pedradas, né? Tomou pedradas por sair dali. Então, é tudo isso. Aí ela vai para a casa de alvenaria, e ela está em casa? Não está, né? E ela é feliz? Está sempre num lugar... Incômodo, não tem nenhum lugar para ela em que ela se sinta realmente acolhida em casa. E eu acho que a nossa luta hoje é isso, a gente precisa criar locais de conforto também, né? De conforto emocional, mais que o material. Sim. Emocional, psicológico, espiritual. Material também, obviamente, né? Claro, se viver com dignidade. Tem uma frase que ela fala muito sobre isso, que ela diz que será que quando eu morrer o sofrimento vai ser igual, né? Isso já
Que lugar que eu Ai. não tenho sofrimento, né? Sim. Que lugar que não existe Exato. nada. Será que vai continuar assim? Enfim, é a exclusão total de um momento que a gente não consegue alcançar, acessar. Né? Tem a outra que é do prólogo do prólogo não, acho que da orelha do o escravo do romance, que ela diz que não importa o que aconteça, há sempre algo ou alguém no mundo a nos escravizar. Por outro lado, eu acho que ela possuía, e eu acho que aí, falando um pouco de todas nós, né, que escrevemos hoje, que a temos como referência. Como irmã, né? Como irmã, como pessoa que, enfim, veio antes e, uau, abriu ali veredas. Ela tinha um... Eu disse, desculpa, irmã na luta literária. Sim, assim, ela, né? ela possuía um cuidado com as palavras. A Fernanda Felisberto, que é a pesquisadora da Tijuca, que é a real professora, né? Aqui desse rolê, vamos botar, né? Mestra, doutora Maravilhosa, Fernanda. A professora Vera, né? A Vera, de verdadeira, né? E minha amiga, ela conta, né, que quando elas se debruçaram sobre os originais da obra, viram ali aquela pessoa esforçada. Então, ela escrevia uma coisa, aí você via riscada e ela escrevia em cima de novo. A tentativa de acertar, o retrabalho, né? O retrabalho em cima do texto. Isso é muito emocionante E a de ver. necessidade de colocar isso que está aqui dentro na Era um escrita, grito, né? né? Um grito. Era um grito, era um vômito, Agora, se era você pensa, tudo. quando você está com um problema muito sério, você consegue ser criativa e Pois sentar? é, não. Como aquela pessoa, É. naquelas condições, escrevendo em cima da cama com a chuva e com fogareiro em cima da cama, e estava escrevendo. Então, essa fome, né? capacidade E tendo que alimentar. Aliás, né? ela Tendo que alimentar dava filhos, uma né? cor à fome amarela. Ela deu cor à A fome. amarela. Então, eu acho que isso é demais para a gente, né? De você, apesar de criar e não se deter, né? Não se deter na sua força de criação, não E se produzir deter, beleza, né? reproduzir beleza, enxergar a sua realidade e transformar aquilo em poesia. Com certeza. Isso é Helena, você diz fenomenal. uma coisa que eu achei tão bonita. Você costuma dizer que existe um apartheid na literatura brasileira. A Carolina seria uma dessas primeiras a romper esse muro? Ah, certamente, Certamente, né? Certamente. Eu acho que ela... Porque, veja, antes a gente tem aí a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira romancista brasileira. Teixeira e Souza, Cruz e Souza. A gente tem expoentes que foram muito relevantes no que fizeram. Mas a Carolina chega no século XX e ela se impõe num mercado muito elitizado. Esse terreno das letras, o terreno da escrita, a literatura, é um terreno muito caro às elites do mundo todo, né? É ali que se assenta a cultura, é isso que se passa para a posteridade. Quem serão os contadores da história dos brasileiros do do século país, XX, daqui a 100 anos? Qual história vai ter sendo contada sobre nós? Quem tem essa voz? Então, esse é um terreno de disputa, Claro. de disputa histórica, é um terreno político. E ela teve a audácia de, peraí, eu faço parte dessa história aqui, eu tenho algo a dizer. Minha né? voz pode somar. Eu tenho algo a dizer sobre tudo isso aqui. E Ai, essa maravilhosa. audácia é algo que é incômodo para muitos, mas, nossa, muito necessário, né? Eu quero agora mostrar o seu livro, meu amor. Meridiana, que foi 2025, é o mais recente. 2025, não foi no passado, Sim, né? outubro. Aqui, gente, Meridiana Eliana Alves Cruz, olha aqui. Por que ele dialoga tanto com o tempo em que a gente vive, hein, Eliana? Me fala. Pois então, esse é o meu quinto romance, né? Eu comecei com Água de Barrela, que é uma história romantizada da minha própria família. São 170 anos de história ali, uma pesquisa alucinada que eu fiz. Eu queria dizer Barrela, porque eu conhecia um filme do Plínio Marcos Sim, chamado Barrela, um livro. Um texto, né? Um teatral. texto. Barrela era uma espécie de alvejante. De alvejante, né? De método de lavação de roupa, de clareamento das nossas ancestrais antigas que usavam Barrela, né? Inclusive, se você pesquisar na hemeroteca da Biblioteca Nacional, você bota assim, Barrela, vinha um monte de anúncios de pessoas escravizadas, né? Procura-se uma negra que saiba fazer a Barrela, ou vende-se uma negra que faz Barrela muito bem. Caraca. Então, a Barrela é esse lugar do enxágue da roupa, do clareamento da roupa.
E aí, com Água de Barrela, eu ganhei um concurso da Fundação Cultural Palmares, e que hoje faz 10 anos desse concurso, né? Agora, esse ano, hoje não, este ano. 10 anos desse concurso. E aí me enveredei por essa carreira da literatura. E o Meridiana é meu 5º romance. E qual é a história do Meridiana? O próprio nome já diz, né? É uma personagem, é a filha de uma família de 6 pessoas. Então, são 6 vozes ali contando uma história. E ela é o meio, né? O que é o meridiano? É uma linha imaginária que separa polos. Então, é aquela família... Carolina saiu da favela do Canindé e foi para a Casa de Alvenaria. Como é esse processo das pessoas que saem de uma realidade social precária e vão para uma classe média, tem esse trajeto de ascensão? O que acontece nesse movimento? O que acontece quando você chega ali? Seus problemas estão resolvidos? Existe uma ilusão, né, de que nossos problemas estão aí na economia, que estão muito estão, né? A gente precisa ter condições de vida digna e todo mundo merece. Mas quando chega lá, toda a nossa história foi apagada, você é aceito, você é acolhido no condomínio que você vai morar, que só tem gente branca. Enfim, então é a história de uma família, são 6 pessoas contando como se dá esse processo para cada um. Porque uma outra coisa cruel que acontece conosco, Cissa, é o seguinte: todas as pessoas negras são iguais, tanto na aparência quanto na vivência. Então, todas as pessoas negras sabem da sua história, todas as pessoas negras têm o mesmo letramento, todas as pessoas negras, e somos pessoas muito diferentes. Uma das outras, com vivências, com trajetórias, com momentos de vida muito diferentes, dentro, às vezes, do mesmo núcleo familiar. Sim. Então, o Meridiano é esse exercício de calçar os sapatos de cada membro daquela família, contando sobre a sua trajetória meridiana. Como foi o meu movimento, né, para sair disso aqui, chegar aqui? O que eu encontrei quando eu cheguei lá? E será que eu quero ficar ali? Então, são esses questionamentos do livro, e coisas muito sutis, né? Porque a gente, quando fala em racismo, esses temas, a gente pensa logo na situação gráfica, né? Acontece uma grande ofensa, ou você é barrado em algum lugar, ou vai ou acusado de alguma coisa injustamente. Mas e o dia a dia? Né? Onde está aquele cara que te barra porque, sabe? Aquela vizinha que te ofende de um passivo-agressivo. É um cotidiano passivo-agressivo. Né? Daquela coisa que o Tias falou de dissimulada, sutil, né? Mas é uma olhada torta, sabe? E isso vai te bloqueando os espaços, né? As hipocrisias, os silêncios. Uma pessoa te trata muito bem se ela te vê como subalterna, mas quando ela começa a enxergar que você deu um passo acima dela, tudo muda entre vocês, as relações, que raiva isso, as relações mudam. Então, são essas situações que o livro traz. E que legal, estou bem feliz com o resultado dele. Ele é do universo de um anterior, que é o Solitária, que fala... E o Solitário... Não, teve a Vestida, que você ganhou o Jabuti. O Jabuti. Foi 2022, não foi? Isso, de contos, categoria contos. E o que esse reconhecimento significou na sua trajetória, Eliana? Lógico, é a tal validação, né? A tal validação. Agora ganhou um Jabuti. E a gente sabe que isso tudo é muito relativo, né? É lindo. Se quiserem me dar outro, aceito. Mas é tudo muito relativo. Tem muita gente, Cissa, escrevendo coisas maravilhosas no Brasil inteiro, que não ganharam Jabuti, talvez não ganhem, mas são artistas geniais. E a gente não pode se limitar a isso. A gente tem que ter prazer de contar a nossa história, de ter agência sobre o nosso destino, o nosso futuro, e também colocar o nosso nome naquela história que vai ser contada daqui a 100 anos. Sim, né? Isso tudo é muito fascinante, conseguir ser inspirada pelas que vieram antes, Carolina, Maria Firmina, toda a galera dos Cadernos Negros, Miriam Alves, Curti, Esmeralda, Conceição Evaristo. Tem uma turma enorme aí. Minhas contemporâneas de idade, né? Cidinha, Ana Maria, e as que está aqui nesse meio, e saber que tem uma fila que vem depois de mim, que está produzindo e que está feliz em também representar o seu país e a sua realidade
por intermédio da literatura. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. O diretor até falou que não podia, o rapidinho. É porque a gente falou no primeiro bloco, meu bloco do apetite do mercado, de como o mercado editorial da época já dificultava a vida e tinha aquele apetite voraz sobre a obra da Carolina. Hoje, para escritoras pretas como você, essa relação mudou? O mercado trata melhor, reconhece melhor pessoas? Olha, sim, caminhou, né? A gente não pode dizer que não caminhou. Andou sim, a gente tem muita coisa que não acontecia naquela época e que hoje está bem diferente. Porém, se você olhar na lupa, vai numa livraria e vê, conta, né? Quantas escritoras, não somos muitas ainda. Ainda é majoritariamente branca e masculina. A luta ainda continua, né, amiga? Continua ferrenha, né? Ferrenha. Acho que foi o Memorial da América Latina em São Paulo que fez um trabalho ano passado, ano retrasado, que no Dia da Consciência Negra retirou da biblioteca deles todas as obras de pessoas brancas, deixou só as pessoas negras. Que lindo. Virou um vazio. Virou um vazio, um buraco. Porque publicados por grandes editoras ainda são ali, um grupo não muito grande, né? E eu dizendo que lindo, eu ri. Porque eu achei bonita a iniciativa. A iniciativa achei legal. Não, o foi uma resultado denúncia, é trágico. Escancarou Mas a ali uma denúncia é exclusão. linda, a denúncia é linda. Escancarou uma exclusão. Então, eu acho que é isso, né? A gente está no caminho, está andando, mas ainda falta um pedaço. Ah, meu amorzinho, você preenche esse pedaço muito Muito bem. obrigada. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Mas muito obrigada. É uma honra mesmo você, viu? Eu tenho uma admiração incrível, Eliana. Bom, vamos continuar. Intervalo e já tem mais bateria pura cadência da Tijuca. Você não pode perder, hein? Manda sua pergunta porque no próximo bloco eu vou ler tudinho. Um beijo. E olha aqui a gente de volta com o seu Sem Censura. Agora vamos ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Eu adoro essa hora, interatividade. E a cadeira roda, mas a cadeira vai voltar, porque hoje é aqui. Vamos lá. João Gabriel de Arcos, Minas Gerais. É isso, Arcos, né, gente? Arcos, sim. Uma pergunta para Eliana. Gostaria que comentasse seus primeiros contatos com a literatura de Carolina Maria de Jesus e como isso influenciou seus próprios livros. Nossa, Boa bom, eu pergunta. comecei pelo o clássico, o Quarto de Despejo, né? Ali eu me senti autorizada. Falei, Sim. bom, peraí, né? Validada. Validada e autorizada. Peraí, essa mulher, nessas condições, ela conseguiu isso tudo, então eu também posso, vamos lá. Eu acho que o Diário de Bitita é lindíssimo, foi o meu segundo dela, né? Agora eu estou lendo O Escravo, eu não tinha lido, na nova coleção, né? Na reedição. Então, Casa de Alvenaria. E é isso, eu acho que ela me influenciou a olhar as palavras, escolher as palavras e olhar com cuidado, não só o que eu escrevo, mas também o que eu falo. Sim. As palavras têm muita força. Sim. E elas ficam. E eu espero muito Elas que esses livros dela sejam lidos nas escolas, né? Porque não tem nas escolas, você não Só sabe. leem quando é por questão de correção. Corrija Ah, a frase para, da nem me escritora fale. Carolina Maria de Jesus. É um O absurdo. Leonardo, do Rio de Janeiro. Diga a Lucinha que ela é a melhor porta-bandeira da história do carnaval. Na Tijuca ela brilha ainda mais. Nós a amamos. Matheus flutua. Que craque. Mateuzinho! Obrigada, Léo. Um beijo. Casal nota 10. Francisco Pereira, do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde, Cissa. Boa tarde, Francisco. É maravilhoso aprender nossa cultura e ancestralidade com as escolas de samba. Eu gostaria de saber do carnavalesco Edson Pereira qual é a mensagem principal que a Unidos da Tijuca vai levar para a Avenida. Eu acho que é igualdade social. Acho que essa é a palavra, é a arma contra essa exclusão que a gente vive. E o carnaval, ele é essa resistência. O carnaval, ele é o lugar onde a gente pode se manifestar. O carnaval é a nossa identidade cultural e é onde ali a gente tem pertencimento. Sim. Então, fazer carnaval é fazer também política, é poder se manifestar, é também... É um ato político, Exato, com certeza. Exatamente. Concordo total. Lili de Fortaleza, Ceará. A Tijuca está com um enredo importantíssimo e, na minha opinião, o samba mais bonito. Já entra na avenida com vários 10.
Lucinha Nobre e Matheus André são profissionais de mão cheia, ou melhor, de pés cheios. Beijo, Lucinha. Salve, Carolina Maria de Jesus. Salve, Carolina, salve. Salve Próximo, ela. Daniel Reis, de São João del Rei, Minas Gerais. Oi, Cissa. Nas minhas aulas de literatura, ensino aos alunos que Carolina Maria de Jesus é semente de luta que floresceu em Eliana Alves Cruz, Conceição Evaristo e Ana Maria Gonçalves. Que bom, Daniel, que bom. Parabéns pro Daniel agora, hein? Gostei. Vamos lá, próxima, por favor. Magda Antunes, de Contagem, Minas Gerais. Boa tarde, Cissa. Boa tarde, Magda. Um forte abraço ao Sem Censura. Assisto todos os dias. Muito obrigada, Magda. Quanto mais lemos Carolina, mais aprendemos e choramos. Gabriel, qual a maior lição dela e como levar essa história às escolas e comunidades? Persista. Isso. Eu acho Gostei. que Carolina tem uma questão que é fundamental. O enfrentamento de todo e qualquer muro. Ela não sabia que era impossível, ela foi lá e fez. É. Entendeu? Ela não se curva em momento nenhum. Desde quando ela é criança e que o lugar da escrita, o estatuto de permissão da escrita é negado, que ela é presa por estar lendo livro, que dizem que ela prejudica a família porque ela não vai lavar a roupa, trabalhar como empregada, que ela quer ler, ela desafia o estatuto. Ela persiste. Eu acho que a grande lição que ela deixa é persista e vença. Eu acho que é. E para as escolas, eu acho que educação antirracista não devia nem ser pauta, devia ser algo. Gente, a gente vai continuar discutindo ainda e não agindo sobre isso. Toda razão, Gabriel. Né? Toda razão. Eu acho que já passou da. A Vera tem uma frase ótima, que a Vera sempre fala isso. Que, infelizmente, se a mãe dela nascesse hoje, o livro que ela escreveria ainda hoje seria o Quarto Despejo. Sim, sim. Entendeu? Infelizmente. Então, assim, a gente tem que levar a Carolina para as escolas sobre todos os aspectos. O aspecto da linguística, que precisa ser discutida, essa permissão de o que pode ser escrito e o que não pode ser escrito. Sobre a questão do antirracismo. Sobre a questão da memória do povo negro no Brasil, porque a gente tem que lembrar que, assim como o crime do Cais do Valongo da Eliana, ela é um testemunho memorial do pós-abolição. E a gente sabe que, para muitas pessoas, o registro familiar termina no pai e no avô, porque os registros foram todos queimados após o processo de abolição. Sim. Né? Então, ela é uma memória viva ali na escrita de um patrimônio negro que o Brasil desconhece. Total, porque a única total. imagem que é vendida no livro de história é a imagem da escravização. Né? Então, se a gente não mudar o pensamento, a estrutura não cai. Não, vocês estão com um tema importante. Gente, vai ser lindo. Eu já estou louca para ver. Quero agradecer a cada um. Chegamos no final. Lucinha, mas que delícia. Linda é você, garota. Somos. Eu quero essa roupa depois, tá? Olha, vai lá dançar, usando, garota. hein? Vai lá dançar, vai lá. Edson, que prazer. Parabéns. Não tenho palavras, cara. Não, obrigada a vocês. Que seja um lindo desfile. Sua camisa é linda. Gabrielzinho, querido, muito obrigada. Muito obrigada. E vai comer muito japonês com a Eliana. Eu vou. E fala pro boy que olha, já era. Tô com a Eliana, minha querida. Minha querida, sou sua fã. Uma honra ter você aqui. Uma honra. Sou muito sua fã. Meu parceiro querido e amado, muito obrigada. Estamos sempre juntos. Segunda tem mais. Gente, no Sextou do Sem Censura, a gente tem um compacto com os melhores momentos da primeira semana das escolas de samba que passaram por aqui. Você vai rever a Viradouro, a Mocidade Independente de Padre Miguel, a Mangueira e a Unidos da Tijuca. Ah, e olha só, não esquece, hein? A reprise de hoje, você sabe, é às 11h30 da noite. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua audiência. E, ó, beijos. Mas agora, o palco do Sem Censura é da bateria Pura Cadência da Tijuca, que vai encerrar o programa com astral lá no alto, com Lucinha e Mateuzinho. Vambora! Vambora! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem embora, vambora, vambora, vambora! Bora, minha musa! Sou a liberdade, mãe do Canindé, muda essa história de julgar. Tira do meu verso a força pra vencer, reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever, muda essa história de julgar.
ser o interior de uma saudade. Neta de preto velho que me ensinou os mistérios, me dita a cor, retinta a verdade. Me chamam Carolina de Jesus, e lhe dei também a cruz. Lhe dei também a cruz. Olhem bem, eu tenho as marcas. Me puseram por sobreviver, por ser livre nas palavras. Condenaram meu saber, fui a caneta que não reproduziu. Assina da mulher preta do Brasil. Os olhos da fome eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Os olhos da fome eram os meus. Justiça dos homens não é maior que a de Deus. Meu quarto foi despejo de agonia. A palavra é arma contra a tirania. Oi, sonhei sobre as páginas da vida, ilusões tolhidas no sistema algoz, que tenta apagar nossa grandeza, calar a realeza que resiste em nós, nos salões da burguesia, aos barracos do Borel, onde nascem Carolinas. Não seremos mais um gel, tantas Marias que viram seus filhos crucificados. Nas linhas da vida, verbo na ferida, nem chega o legado. Meu país nasceu com nome de mulher.